Gênesis capítulo 25, a gente vai ler o versículo 22 e o 23. Uma palavra rápida, palavra de quinta-feira, uma palavra para alimentar a sua fé, alimentar o seu coração, o seu espírito. Palavra de hoje, vou falar um pouquinho sobre processo. Vencendo o processo. Qual o título da palavra hoje, André? A gente vai... Gênesis capítulo 25, versículo 22 diz assim: os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Senhor Jesus, eu te dou graça por essa noite. Obrigado por mais uma quinta-feira que nós estamos aqui. Obrigado por essa casa de oração, Senhor. Te peço, fala conosco através dessa palavra. Deus, ministre em nossos corações. E aonde essa palavra chegar, Deus, que chegue uma semente do Senhor, e que germine, gere bons frutos, em nome de Jesus. Pai Santo, que todo espírito maligno bata em retirada desse lugar em nome de Jesus. Todo espírito maligno que traz a deturpação, a distorção da palavra, seja repreendido em nome de Jesus. Ministre em nossos corações com graça, para a glória e honra do teu nome, que é santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vencendo o processo. Falar um pouquinho sobre a história de Jacó. Quando a gente olha para a história de Jacó, a gente percebe que muitas pessoas entendem a história de Jacó de forma errada. A história de Jacó, ela foi sendo distorcida, né? Porque o nome Jacó significa enganador. Então, as pessoas elas contam a história de Jacó, muitos pregadores por aí começam a contar a história de Jacó como se Jacó fosse um grande enganador. O nome dele significava enganador. Por causa da história do começo, que ele sai agarrado no pé do irmão Esaú. Então a história de Jacó ela começa a ser contada como se Jacó fosse um grande enganador, e deturpando a história de Jacó. E aí se cria algo no final que você pode olhar e falar assim: como Deus abençoou Jacó se Jacó era um enganador? Então Deus abençoa erros. Quando a história de Jacó ela é mal contada, a gente pode acabar caindo nesse conto de que Deus abençoa erros. E Deus não abençoa erros. Deus corrige erros e abençoa histórias. Então na história de Jacó, Jacó não era um grande enganador. Jacó tinha esse nome. Jacó deram esse nome por causa dele tentar sair primeiro. E se a gente pensar nisso, é até meio lúdico, né, a história. Ele brigando dentro do ventre com o irmão. E aí ele sai agarrado no pé porque ele tentou sair na frente. Mas a verdade é que a promessa de Jacó, ela é antes do nascimento. A promessa de Jacó está aqui, ó, no versículo 23 de Gênesis 25. O mais velho servirá ao mais moço. Jacó era o mais novo, Esaú o mais velho. O mais velho servirá ao mais novo. Tinha uma promessa. Tinha algo para acontecer. Existia um processo para acontecer. E a grande verdade também que é a respeito da primogenitura, que fica para Jacó e não para Esaú, mesmo Esaú sendo mais velho, é que Jacó, ele não engana Esaú. Jacó engana o pai. Mas Esaú abre mão da primogenitura. Esaú é que troca. Jacó faz um acordo. E Esaú decide passar o direito para Jacó. E aí a gente entra aqui na palavra, né? Então existia uma promessa para Jacó, mas Jacó precisava chegar até lá. Jacó tinha um nome que dizia mal sobre ele. Jacó tinha um nome que falava antes dele chegar. Obrigado, meu amigo. Mas Jacó tinha uma promessa que precisava
E ele precisava chegar até ela. Existia um caminho para acontecer. E esse caminho na nossa vida, ele se chama processo. Às vezes a gente deseja, né, viver tudo que Deus prometeu, mas a gente não quer viver os processos. E o processo, para chegar lá, ele inclui muitas coisas, muito chão. Ele inclui errar, ele inclui acertar, ele inclui aprender, ele inclui quebrar a cara, consertar a cara, para chegar até lá. E aí, a pergunta é: você deseja viver tudo aquilo que Deus prometeu? Se você deseja viver... O André tá filmando ali bem de pertinho e eu acabei de derramar água. Ficou bonita. A filmagem ficou bonita agora. No microfone. Né? Caiu mesmo. A gente quer viver tudo que Deus prometeu, mas a gente não quer viver o processo para chegar até lá. Porque o processo, às vezes, ele não é cômodo. E olhando para a história de Jacó, a gente pode começar a olhar assim, ó, o processo ele trabalha alguns aspectos na nossa vida. O primeiro trabalho do processo em nós é que o processo transforma a nossa identidade. O processo transforma a nossa identidade, ele transforma quem nós somos. Jacó, ele foge para a terra do tio Labão, ele pega a primogenitura de Esaú, ele engana o pai abençoa ele, e aí ele foge do irmão, vai para a terra do tio Labão. Na terra do tio Labão, ele começa a trabalhar, e ele faz um acordo para se casar com Raquel, e aí ele trabalha 7 anos. Depois dos 7 anos que ele trabalha para se casar com Raquel, o tio Labão olha para ele e fala assim: meu amigo, aqui na nossa terra é diferente. Você não casa com a mais nova, você casa com a mais velha. E a mais velha era Lia. Então ele se casa com Lia. E para ele se casar com Raquel, ele tem que trabalhar mais 7 anos. Então aquele que era o enganador, agora estava sendo enganado. Aquele que sabia das coisas, contextualizando a palavra, aquele que era o esperto, agora não era tão esperto assim. E na nossa vida é assim, né? O processo de Deus em nós, ele nos leva a viver certas coisas que a gente fala: nossa, eu achei que eu sabia isso. Eu achei que eu era bom nesse negócio, mas eu não era, eu não sou. Deus, ele ensina a gente nos pequenos detalhes, né? E aí, Jacó continua trabalhando para Labão, continua sendo enganado por Labão, várias e várias vezes ele vai sendo enganado. Algumas coisas vão acontecendo, até o momento que ele decide sair da terra. E ele vai embora com a família dele, deixa o tio para trás, e ele chega num lugar chamado Jaboque, o Vale de Jaboque. Gênesis 32, 22. E ali ele batalha com um anjo, você conhece bem a história. Ele começa a lutar com o anjo do Senhor, ele começa a lutar. E aí ele fala para o anjo: não, você só vai embora quando você me der minha bênção. E no final disso, o anjo do Senhor, quando a gente vai estudar um pouquinho da teologia, a gente vai ver que ali é a aparição do próprio Deus. O anjo do Senhor é o próprio Deus. E ele olha para Jacó e transforma o nome dele. Ele tira o nome dele de Jacó e dá o nome dele de Israel. Naquele momento, Jacó tem a identidade transformada. Então, o processo de Deus para a gente chegar até lá na promessa, a primeira coisa que acontece é a transformação de identidade. Deus nos leva para um lugar para trabalhar em nós quem nós somos, transformar aquilo que nós achamos que somos naquilo que Ele deseja que nós sejamos. Então ele transforma a nossa identidade. Às vezes não é uma transformação de nome, literalmente, mas é uma transformação de quem nós somos, identidade. Jacó, ele é transformado de Jacó, o enganador, agora ele se transforma em Israel.
Israel significa príncipe do Senhor, ou aquele que lutou com Deus e ganhou. Israel, um príncipe que batalhou com Deus e ganhou. Então, de enganador, agora ele se transformou num príncipe. E também com a transformação do nome Israel, Deus dá a ele propósito. Deus muda completamente quem Jacó era. Antes o propósito dele era fugir do irmão. O propósito dele era fugir do irmão. Então ele vai para longe, constitui uma família, é enganado algumas vezes, mas ele estava vivendo a vida dele. Mas fazia parte do processo de Deus, porque agora, com essa transformação de nome de Jacó para Israel, Deus dá para ele um propósito novo. Não só mais fugir do irmão, mas agora Deus dá a ele parte da promessa do Pai. O processo, ele nos transforma. Você pode falar para a pessoa do teu lado, falar assim: o processo nos transforma. Por isso que ele nos confronta. Porque a gente só muda de verdade quando a gente é confrontado. Enquanto a gente é afagado, enquanto a gente recebe carinho, a gente está recebendo validação. Quando você é confrontado, você está recebendo incentivo para mudar. Não é assim? Se você faz algo e alguém vem te elogia e fala: nossa, que lindo que você fez, que maravilhoso, você é 10. Você vai falar: nossa, eu sou 10. Vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? Tá dando certo. Agora, se alguém vem e te confronta e fala assim: rapaz, o que você fez está errado. Faz assim não, faz dessa forma. Isso te dá combustível para mudar. No começo a gente fica nervoso, irritado, chateado. Mas se a gente segue o caminho, a gente muda. A gente conquista algo novo. Então, o segundo passo que o processo causa em nós, a segunda coisa, o segundo efeito que o processo de Deus causa em nós, ele revela o nosso propósito. Gênesis capítulo 35, versículo 11 e 12, diz assim: disse-lhe mais, Gênesis 35, versículo 11 e o versículo 12. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei também a você, depois de você e a sua descendência. Deus revela para Jacó o propósito dele. Lá no começo, ele tinha a promessa. Lá no começo, ele tinha uma palavra, uma profecia, algo para acontecer. Mas para chegar lá, Deus precisava levar ele por um processo. Então Deus começa transformando a identidade dele. Deus começa mexendo no caráter dele. Com Labão, Deus começa a mexer no caráter dele. Começa a mexer em quem ele era. Transforma a identidade dele. E aí agora Deus está dando a ele um propósito. Deus está falando assim: ó, você vai ser uma nação. Antes você fugia do seu irmão, agora você vai ser uma nação poderosa. Assim como eu prometi para Abraão, assim como eu prometi para Isaque, seu pai, agora eu estou prometendo para você: multidões sairão de você. Então aquele que era um enganador vira um príncipe, e de um príncipe agora ele é um pai de nações, um pai de multidões. Aqui Deus está dizendo a forma que ia usar ele. Então para a gente chegar na promessa de Deus, para a gente chegar no objetivo, para a gente cumprir a palavra que nós temos, a gente tem que viver o processo. Porque a gente precisa primeiro entender a nossa identidade, transformar ela. Segundo, a gente precisa entender o nosso propósito. Por isso que o processo é necessário. Porque no processo é que Deus entrega o nosso propósito. Nós estamos no palácio. Não, eu falei para minha mãe ontem. A história de José é do poço ao palácio. Da minha mãe é do palácio pro poço. Tá amarrado em nome de Jesus. Um dia a gente trabalha, Karine, na direção da escola. No outro dia a gente tá limpando uma escola. Mas faz parte do processo de Deus em nós para revelar um propósito.
Se a gente não estivesse vivendo certas coisas, a gente não entenderia o propósito de Deus. E a terceira coisa que o processo causa em nós, ele nos leva ao nosso destino. Então ele transforma a nossa identidade, ele nos dá um propósito e nos dá destino. Gênesis 31, versículo 3, e disse o Senhor a Jacó. Eu tenho que esperar que a Mari não tem o versículo lá, eu esqueço, ela não tem. Gênesis 31, versículo 3. Perdão, Mari, eu não mandei o esboço para ela. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Engraçado, né? Porque se a gente pegar a história de Abraão, Isaac e Jacó, para Abraão Deus fala assim: sai da terra dos teus pais, da tua parentela, e vai para a terra que eu hei de te mostrar. Para Isaac Deus fala assim: fica onde você está, não sai. E para Jacó Deus fala assim: volta para a terra do teu pai, porque é lá que eu vou te usar. Volta para a terra lá. Então, pessoas diferentes, destinos diferentes, caminhos diferentes. Deus, ele tem a forma dele trabalhar. Às vezes a gente quer se pautar pela vida dos outros. A gente quer olhar o propósito dos outros, a forma que Deus fez na vida do outro. Mas Deus tem a forma dele fazer em nós. Então aqui Deus está falando para ele assim, ó: torna para a terra dos teus pais, para a tua parentela, e eu serei contigo. Existe um lugar que Deus quer nos usar. O processo às vezes é em um lugar, mas o destino final é outro. Aleluia. O processo às vezes ele passa num lugar, mas o destino final é em outro lugar. E esse lugar é só Deus que sabe. Às vezes ele vai contra a nossa vontade. Porque é a vontade de Deus que prevalece. O lugar de destino para Jacó, né, agora Israel, sempre foi Canaã. Não era onde ele estava, era Canaã. Não era na terra de Labão, não era em Peniel, a terra de Jaboque, era na terra de Canaã. Era para lá que ele tinha que ir. E aí mais para frente a gente vê que Jacó vai para o Egito, né? E o povo fica cativo, se eu não me engano, 400 anos. É isso? 400 ou 600 anos, agora me fugiu da cabeça. Vou ficar entre 400 e 600. E aí Israel fica cativo ali no Egito. E Deus ordena, né, que saiam. Deus envia Moisés para o povo sair. Porque o Egito também não era lugar. Mas eles precisavam ficar lá durante esse tempo. Eles precisavam passar esse tempo lá, porque fazia parte do processo. Fazia parte do processo de Deus. Então, para a gente caminhar para o final, né? Permita a Deus te levar para o lugar que Ele deseja te usar. Não às vezes só para onde a gente quer ir. Para a gente fechar, o processo não é fácil, não é simples, nos confronta, mas é necessário. É igual o ferro na forja. Se a gente olhar para o processo da forja, como é que faz uma faca, uma espada, o pedaço de metal sofre demais, coitado. Se você fosse o metal numa forja, você ia sofrer demais. Porque ele vai ser esquentado, amassado, esquentado, batido, martelado, esmerilhado. Esquenta, esfria, esquenta. Bota ácido, tira ácido, lixa. Mas no final, ele vai se transformar naquilo que o Criador decidiu que ele seria. Então o período do processo, ele é necessário para o Criador nos transformar naquilo que lá no começo, ele já sabia que nós seríamos. Então, se você quer chegar no propósito, na promessa, vive o processo. Aceita ele. Pede celeridade para Deus. Fala: Deus,
Me acelera. Mas não desiste no meio do caminho. Pra gente fechar, né? Processo não é sobre meios, mas sobre fim. A gente se assusta com o meio, mas ele é sobre final. O que importa é o final. É a gente chegar lá, vencer ele. Amém? Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.